Neste vídeo eu quero falar sobre uma escritora maranhense, nascida na cidade de Cantanhede, que você que gosta de literatura deve conhecer, deve buscar conhecer a obra e tudo aquilo que ela já fez e escreveu. Antes disso, eu peço que você se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no canal, comente, sugira novos temas, novos vídeos e ajude a manter esse projeto, que é muito importante. Nós trazemos sempre conteúdo relevante em várias áreas da cultura. Meu nome é Rogério Rocha, vocês estão no canal Hipertexto. E no vídeo de hoje eu quero apresentar 3 momentos da escritora Arlete Nogueira da Cruz. Arlete Nogueira da Cruz, nascida na cidade de Cantanhede, no Maranhão, é uma daquelas figuras que você tem que ler. Para quem gosta da boa literatura brasileira, uma literatura, no caso aqui, produzida no estado do Maranhão, em São Luís, essa natural de Cantanhede, essa mulher, ela tem uma série de predicados que levam a gente a dizer que é uma das mais importantes escritoras da história da nossa literatura. Primeiro, porque nós não temos tantas escritoras com destaque, o que é algo que precisa mudar, né? Obviamente nós temos mulheres excepcionais escrevendo ao longo da história da literatura brasileira e ao longo da história específica, mais, né, estrita daqui da literatura do Maranhão, do estado do Maranhão e da nossa cidade de São Luís. De forma que esse número de pessoas que escrevem, no caso, o contingente feminino precisa ter mais destaque. Mas falando daquelas figuras que de certa forma já estão marcadamente com seus nomes registrados dentro da nossa literatura, não podemos nos esquecer de Arlete Nogueira da Cruz. Ainda que muita gente deva ainda conhecê-la melhor, conhecer mais e buscar as suas obras. Arlete produz tanto em prosa quanto em poesia. Ela é uma figura que tem uma formação humanística e uma sensibilidade muito ressaltadas, o que faz com que toda a sua formação também, né, a sua própria história de vida e a personalidade da Arlete consiga se transportar para esse mundo que é o mundo literário. Como professora que foi, também da UFMA, uma brilhante professora, muito boa. Cheguei a ser aluno da Arlete quando estava no término do meu curso de filosofia e as aulas eram agradabilíssimas. A sua formação, a formação dela em filosofia, além do convívio com grandes nomes da literatura brasileira e da literatura maranhense, que ela teve e tem, né, a oportunidade de conhecer, fizeram com que ela de fato fosse alguém que agregasse em si toda essa grande e vasta teia de referências, né, que ela acaba levando também para as obras dela. E ela tem uma marca, né, muito especial, que é esse humanismo presente em suas expressões literárias, seja na ficção, no caso na prosa poética, nos artigos, nos ensaios, né, nos textos acadêmicos, nas resenhas, nos textos críticos e nas obras prefaciais, né, nos escritos prefaciais, nos prefácios, bem como pelo fato dela ter se tornado uma figura eminente, né, iminente na cultura maranhense, pelo fato de ter sido já, né, por várias vezes, ter exercido cargos
de Estado, cargos de governo, cargos de gestão pública na área cultural ao longo da história, que fizeram com que ela de fato mostrasse não só a faceta literata, mas a faceta da mulher que consegue conjugar em si também uma excelente gestora pública, sobretudo nesse plano que nós falamos cultural, né? Dentro da história de vida da Arlete Nogueira da Cruz, durante várias e várias épocas, ela mostrou isso sempre com muita competência. Voltando a falar da Arlete, agora a gente vai mostrar um pouco, né? Em 3 momentos, ela tem vários outros muito interessantes dentro de suas obras, né? Uma obra já consolidada, ela já sai ganhando um reconhecimento quando fica em 3º lugar numa premiação nacional, para a qual foi escrita pelo Josué Montello, escritor Josué Montello, e que logo na sua obra de estreia, A Parede, chamada A Parede, de 1961, Arlete fica em 3º lugar, né, numa premiação ocorrida no Rio de Janeiro, e ela já aparece, né, uma obra escrita, um escrito de juventude que já aparece para mostrar quem é a autora, quem é a escritora, ou aquilo que ela poderia ser, né? E com o transcorrer do tempo, ela foi apenas dando provas de que tinha, de fato, essa verve, né, muito forte da literatura. E depois ela escreve Cartas da Paixão, escreve Compasso Binário, Canção das Horas Úmidas, a sua magnum opus Litania da Velha, né? Trabalho Manual, Contos Inocentes, né? Que é também uma obra que você deve conhecer, que mostra a Arlete contista, né? Dentro desse campo ficcional, com contos muito bem trabalhados, contos que têm um certo ar de estranhamento, algo escondido, né? Aquilo que não fica muito na superfície, mas fica em camadas mais internas, trazendo histórias, né, muito bem contadas de forma muito singela, singular, sintética, né, que ela é uma das características do texto da Arlete, que é trabalhar ao máximo a linguagem para tirar dela apenas o essencial, e é esse essencial que vai aparecer na escrita, é esse essencial que vai fazer-se mais forte dentro da expressão literária da obra em prosa, né? Que a gente está falando de Contos Inocentes, que é do ano 2000. Já tive a oportunidade com o meu projeto do Litera, ou melhor, com o projeto Iniciativa Eidos, ao lado do professor Marco Rodrigues, de fazer um evento presencial, né, com ela, né, sendo homenageada e falando sobre Contos Inocentes, que é também uma das obras que eu indico àqueles que querem conhecer a literatura da Arlete em prosa, que devem buscar, que devem ler. É uma obra referencial dentro da bibliografia da autora. E aí tem Nomes e Nuvens, tem Sal e Sol, tem O Rio, O Quintal e tem Colheita. Mas vamos lá. Para além disso, eu vou mostrar aqui em 3 momentos um pouco desse panorama que eu acabei de delinear, né, dentro da obra de Arlete. Essa obra aqui, Sal e Sol, que eu acabei de citar, que é uma obra até certo ponto relativamente não tão distante dentro da cronologia da obra, ela é uma obra do ano de 2000, mostra pra gente Arlete articulista, Arlete da prosa, né?
a Arlete que escreve ensaios, que escreve artigos para jornais, que escreve textos acadêmicos, textos jornalísticos, né? Ou seja, que foram veiculados em jornais, em obras. A Arlete que prefacia obras e a Arlete que analisa e que critica, né, livros e autores. E mostra também o tempo, né, a linha cronológica que mistura a vivência da Arlete com a própria história da literatura do Maranhão. A história, melhor dizendo, da cultura do Maranhão, da cultura literária, da cultura artística. E ela reúne aqui uma série de artigos, de ensaios, enfim, como eu já falei, de prefácios, recebe uma série de elogios também de figuras de renome da crítica literária brasileira, que vocês vão encontrar, e apresenta uma série de momentos singulares, né, permeados pela presença dela no relacionamento com grandes nomes da literatura brasileira, da cultura brasileira e da cultura maranhense, né? Uma obra que você vai encontrar muitos registros históricos, né, de passagem dela por órgãos públicos e da convivência, do convívio e da apresentação que ela faz de momentos, né, dessa trajetória ao lado de figuras grandíssimas, né, enormes da nossa cena, da existência literária maranhense, da existência literária brasileira. E fica isso tudo feito de forma muito clara, muito escorreita, né, muito fluida, muito leve, né, e com a leveza do texto, com a clareza, de forma envolvente, né, que é também a forma como ela apresenta para a gente esses momentos, esses flashes, essas recordações, e está em prosa, né, sal e sol, registros históricos também, né, por que não dizer, registros de uma história que está entremeada da presença, da figura da nossa grande escritora maranhense. A Magnum Opus, né, Magnum Opus, a obra magna, a maior obra até agora, pelo menos aquela que recebeu de forma mais explícita elogios da crítica nacional, da crítica local, da crítica regional, né, da crítica do nosso estado, dos pares, né, literários, foi a Litania da Velha. Nessa versão que eu tenho aqui, também recebe uma série de críticas positivas, né, na recepção da obra, e aí a gente vai encontrar uma série de grandes nomes, né, da crítica literária, Ivo Barroso, Ivan Junqueira, o próprio Antônio Carlos Sequim, que deixam seus depoimentos, né, aqui sobre a preciosidade que é a escrita, essa escrita ao mesmo tempo sensível e frágil, e que guarda em si verdadeiras pérolas sintéticas, até porque essa obra aqui ela é escrita em dísticos, né? Quase toda em dístico, tem alguns monósticos que ela foi inserindo ao longo das reedições, mas em Litania da Velha, né? Litania da Velha é basicamente formada, povoada por dísticos, né? São composições poéticas que trazem uma beleza interior e uma preciosidade da forma com que elas foram tecidas, que elas foram alinhavadas, mostrando a simbiose entre uma personagem que é a velha, que anda nessa cidade que está aos cacos, que está sendo demolida, que está em decadência, e a própria decadência da velhice humana, do abandono, né, da morte, da pobreza, né, do social, do existencial,
também, por que não dizer, de forma maestral, né? Mostra pra gente como é que com pouco, ou do pouco, extrai-se o muito, né? E a gente tem isso nos vários dísticos e em alguns monósticos dessa obra, que também nessa edição tem a beleza das fotografias, né, que foram tiradas para, de alguma forma, representar, né, a figura dessa velha que está ligada aos capítulos de livros, né, ao melhor dizer, ao livro, à obra e aos poemas, essa velha da litania. E a gente tem aqui, né, fotos de fotógrafos consagrados aqui, de um fotógrafo consagrado aqui do estado, que mostram esse abandono que apresenta, que a obra apresenta, e que os dísticos da Arlete trazem com aquela sensibilidade que todos nós já conhecemos e que é também uma marca da escrita da autora. Para terminar, para quem quiser entender melhor a obra poética, tem um livro de 2017 chamado Colheita, de autoral, que reúne a Arlete Nogueira da Cruz em sua antologia poética. Então aqui nós vamos encontrar essa escritora que é da geração pós-45, que é uma poetisa que tem um grande lirismo e que já mostrou há muito tempo que, de fato, tem seu nome marcado dentre as grandes figuras da cultura maranhense, desde sempre. Mostra vários momentos de sua poesia. Então aqui na antologia você vai conseguir entender muito bem a evolução e o equilíbrio, o balanço, né, a harmonia da poética de Arlete Nogueira da Cruz. Essa capa lindíssima, né, que é a reprodução de uma obra de arte. E você vai encontrar aqui uma série de poemas de várias de suas obras, né? Então aqui nós temos poemas da Arlete desde os seus primeiros livros, né? Você tem passando também por algumas coisas em prosa, tá? Mas você tem aqui poemas do livro Canção das Horas Úmidas, você tem da própria Litania da Velha, que eu já citei e mostrei ainda há pouco, tem aqui também reunido, de O Quintal, né? Sal da Solidão e alguns poemas conclusivos. Dentre outras coisas, ainda temos o bônus de recortes de textos de analistas, de críticos, de teóricos literários sobre a poesia da autora e sobre a prosa da autora. Então a gente vai encontrar aqui também. Então essa obra é um grande e belo apanhado da produção de Arlete Nogueira da Cruz. Essa figura a que todos nós devemos prestar as maiores homenagens e agradecer o fato de ela existir dentro dessa já rica, né, história que a literatura brasileira tem, porque ela é uma escritora brasileira, mas acima de tudo essencialmente maranhense. Essa belíssima autora que eu trago aqui, trouxe em 3 tempos, e falando também um pouquinho sobre o panorama da obra, Arlete Nogueira da Cruz. Vocês têm que conhecer. Quem não conhece tem que ler e tem que conhecer.